então, você foi morar com seu pai. Isso. E como que foi morar com seu pai? Então, morar com meu pai, como eu falei, ele era uma pessoa muito amorosa, tinha o lado super-herói pra gente, que era a nossa pessoa que a gente tinha, assim, como referência. Como minha mãe foi morar longe da gente, a gente ficou bem distante dela mesmo, a gente falava muito pouco com a minha mãe, só nas ligações mesmo, que normalmente era domingo, a gente via ela mais ou menos uma vez por ano. Pela distância, minha mãe acabou indo morar em Florianópolis depois de um tempo. E assim, sempre acontecia aqueles conflitos, né? Assim, a minha irmã sempre teve problemas com a minha madrasta. Eu não tive nenhum problema, porque, como eu falei, eu nunca fui muito de bater de frente, mas a minha irmã sempre teve muitos problemas por vários contextos com ela, de meu pai ter que sair do trabalho, separar briga. Teve vários episódios do meu pai, né, da questão do álcool, realmente, muitos, que a gente ficava bem exposto, assim, às brigas com a minha mãe. A gente, como perdeu muito a proximidade com a minha mãe, né, porque víamos muito pouco, ela era bem ausente. A gente acabou, quando você não tem presença, você acaba diminuindo. Não é que você não tem sentimento, mas o sentimento muda, né? Sim, Você precisa lógico. cultivar, enfim. E minha mãe também estava lutando pela vida dela, né? Ela perdeu muito durante a jornada dela, ela estava ali, lei da sobrevivência. Se formou, foi lá, estava trabalhando, fazendo a vida dela, para talvez, né, pensar em algum dia conseguir repor o que estava faltando. Só que para a gente aquilo foi muito crucial. E a parte do meu pai foi bem sofrida, porque várias atitudes dele a gente não entendia muito bem. Eu mesmo recebia vários nãos, algumas atitudes assim, que eu ficava realmente muito. Imagina, você é uma criança, né? Antigamente era mais comum, mas assim, você receber alguns atos, assim, né, mais violentos, né? É complicado, assim, foi bem complicado. Mas não tinha só o lado ruim, tinha o lado bom. Porém, a gente foi crescendo num ambiente um pouco pesado, né? Tóxico. E aí, com 13 anos, eu tive alguns episódios, porque eu fui crescendo e comecei a viver a adolescência. E aí eu comecei a me posicionar e me questionar mais. Por que que eu não... Por que que eu aceito isso? Por que que eu não falo nada? Não tá dando certo ser muda. Eu tô há tantos anos sem me... né? Sem querer mostrar, né, o que eu acho, o que eu não acho, e eu comecei a me posicionar. E eu lembro que com 13, 14 anos, uma das minhas atitudes foi, um dia a minha empregada tinha faltado, a minha madrasta no trabalho, meu pai no trabalho, minha irmã com o namorado, eu fiquei sozinha em casa, chamei minhas amigas para minha casa, bebi o bar inteiro do meu pai com as minhas amigas, inteiro. Eu misturava 13 anos. Campari com Bacardi, com batida de coco. Eu falava, eu preciso, uma atitude desesperada de chamar atenção. Tipo, eu tô sofrendo, sabe? Me olha. Tipo assim, eu lembro que foi muito desesperador pra mim, porque eu não tinha noção da profundidade daquela atitude que eu tava tomando naquele dia. Porque eu bebia compulsivamente sem parar. E aí eu entrei em coma alcoólico, eu desmaiei na minha casa, minha irmã chegou na minha casa, eu tava. Na verdade, ela chegou na minha casa, eu tinha saído pra pracinha, que era uma pracinha perto da minha casa, vomitando. Fiquei desmaiada, minha irmã me colocou num táxi, me levou pro hospital. E aí eu só me lembro eu acordando, né? Meu pai é enfermeira. E eu vem aquela memória muito rápida, peraí, o que que tá acontecendo? Eu fechei o olho bem rápido e pensei, meu Deus, o que que eu fiz, né? Foi uma coisa muito impulsiva da minha parte, mas assim, era a única forma na minha cabeça de fazer com que, né, chamasse atenção. Meu pai bebia tanto que eu falava, não vai acontecer nada. Porque pra mim, entendeu? Era um exemplo que eu tinha, né? E a reação do seu pai? E meu pai, ele não falou absolutamente nada. Ele me levou pra casa. E eu lembro que no outro dia, porque eu fui dormir, eu tava meio sedada, eu nem queria acordar, né? Porque eu ficava, nossa, eu vou levar o maior esporro da minha vida, não sei o que fazer. E ficava com medo também. Só que meu pai não falou nada, porque, né, eu acho que ele um pouco percebeu também. E ele só falou, eu não preciso nem falar. Eu lembro que eu acordei, eu não queria acordar, fiquei enrolando na cama, né? E aí ele falou no dia seguinte, não preciso nem falar, né, que não, não faço o que eu... Ele falava uma frase assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Alguma coisa assim. E pra mim, realmente, eu aprendi na marra mesmo, porque, né, se eu continuasse ali vivendo no mundo e não tivesse passado por isso, eu não teria noção do teor, que é a gravidade disso.
E outros acontecimentos também que eu tinha, assim, hoje eu falo com calma e tal, mas foi muito sofrido pra mim, né, na Nessa época, época, com 13 com anos. 13 E você anos. falou que tinha madrasta. Como é que era o seu relacionamento com ela? Eu com ela, eu com a minha madrasta, eu nunca tive problema, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito amorosa na minha vida, é mãe dos meus irmãos que também eu amo tipo, muito, assim, eu criei meus irmãos, criei, vou dizer, eu cuidei muito Aham. deles quando eles são alguns anos mais novos, né? Contabilizando, acho que 8 e 7. Um, infelizmente, faleceu ano passado num acidente. Mas meu irmão, o mais novo, até morou comigo aqui. E eu nunca tive nenhum problema com ela. Minha irmã teve muitos, eu não. E é aquela coisa, né? A gente, na hora do sofrimento ali, a gente não vê nada, né? A gente tá ali na situação e vai a todo tomando atitudes consequentes e inconsequentes. Então, mas assim, ela teve muita situação mesmo, até de ciúme dos meus irmãos, né? Lá em casa tinha algumas coisas que ela ficava com, né? Ai, pra eles, algumas coisas, pra vocês e tal. Então, tinha aquela coisa meio diferenciada, era um dos motivos que ela tinha esse ciúme. Uhum. Mas também, inconsequentemente, ela brigava, a minha irmã, né? Brigava um pouco com meus irmãos na época. Mas hoje a gente eu, a minha irmã e meu irmão, né? Hoje nós somos bem unidos. Tiveram que acontecer várias coisas nas nossas vidas para a gente chegar nessa maturidade. Em menos de 2 anos, meu pai faleceu de infarto. Meu irmão faleceu de um acidente de carro. Agora, há um mês e meio, meu tio, né? Irmão do meu pai, se suicidou. Então, assim, a gente teve que passar por isso juntos, né? Foi bem doloroso. E a vida é isso, é sobre perdoar e seguir.